Muita gente pensa que todo laudo pericial é uma prova técnica, mas a realidade é outra. Muitos laudos parecem técnicos, estão cheios de palavras técnicas e mesmo assim não provam nada. Na prática, eles se tornam apenas a opinião do perito. Hoje eu quero mostrar para você como identificar a diferença entre um laudo que realmente prova algo e um laudo que só parece técnico. E principalmente o que faz um laudo grafotécnico ser de fato confiável. Se você já recebeu um laudo e ficou em dúvida se ele realmente sustenta a conclusão, esse vídeo vai te ajudar a entender por que isso acontece e como a perícia de qualidade se diferencia. Olá, eu me chamo Juliana Pereira, sou perita grafotécnica e estou aqui para te guiar pelo mundo da perícia. Seja muito bem-vindo ao time. Bom, primeiro de tudo, nós precisamos entender a diferença fundamental entre opinião e laudo técnico. A opinião é algo subjetivo, pessoal, não precisa ter uma base técnica ou científica. Já o laudo é algo que prova, baseado em vestígios, evidências, critérios claros e uma metodologia rastreável. Mesmo que um documento use palavras sofisticadas, traga um monte de palavras técnicas, coloque várias imagens e etc., se ele não mostra efetivamente como aquele perito chegou à conclusão que ele está apresentando, ele não está provando nada, é só uma aparência técnica. Por exemplo, um perito pode apontar várias características dizendo que tais coisas são semelhantes, por exemplo, e no final dizer que a assinatura é autêntica. Mas se ele não explicar a conexão entre essas semelhanças e efetivamente como ele chegou à conclusão de que aquela assinatura é autêntica, continua sendo mais uma opinião do que efetivamente uma prova. Porque, afinal de contas, não é porque tem convergências que a assinatura é autêntica e não é porque tem diferenças que a assinatura é falsa. Isso é um princípio básico da grafotécnica. Se fosse tão simples assim, qualquer pessoa poderia fazer uma perícia. E para um advogado, por exemplo, receber uma prova técnica como essa é arriscado, porque em qualquer processo está se buscando uma prova, e quando se faz uma perícia, está se buscando uma prova técnica robusta, algo concreto, e não um achismo com aparência científica. Então não basta o perito se limitar a apontar um monte de características e não demonstrar efetivamente qual foi o caminho que ele teve para chegar naquela conclusão. Aí qual é o problema que nós vemos na prática? Quando a gente analisa muitos laudos grafotécnicos na prática, nós percebemos um padrão preocupante. Muitos laudos até parecem bem escritos, com termos técnicos, com citações de livros, leis da escrita, explicações sobre grafotécnica, muitas imagens e marcações coloridas, e à primeira vista, para uma pessoa leiga, parece algo sólido. Mas se nós olharmos com atenção, se nós olharmos com um olhar técnico, ou seja, um perito qualificado, um assistente técnico, por exemplo, vai conseguir perceber que não teve uma metodologia aplicada de forma correta e que não teve, de fato, um raciocínio pericial aplicado àquela perícia, que é algo essencial na grafotécnica. E um dos maiores erros, não segue um exame reproduzível. O que eu quero dizer com isso? É que um laudo, uma perícia bem feita, ela deve poder ser reproduzida por outros profissionais. Cada passo do teu exame tem que constar no teu laudo pericial e as análises que o perito fez, elas devem ser claras e devem ser reproduzíveis por outro profissional, para que ele faça a análise dos mesmos vestígios e possa chegar na mesma conclusão. Nos laudos frágeis, nós muitas vezes não conseguimos nem identificar como o perito chegou na conclusão que ele está apresentando. Ele pode escrever muitas coisas, apontar muitas características, colocar muitas imagens, como eu já falei, mas ele não mostra a prova técnica, ele não fundamenta essa afirmação. E aí acaba que o laudo não cumpre o seu papel principal, que é transformar a perícia, uma análise técnica, em uma prova concreta, que o juiz, o advogado, as partes que estão precisando possam entender, usar e até questionar, se for o caso, de uma forma objetiva. Tanto é que é comum quando a gente vê o próprio advogado questionar, e não de forma técnica, porque ele não tem a expertise, mas ele questiona ali alguma coisa na conclusão e tudo mais, e os peritos simplesmente se limitam a repetir a própria conclusão. A minha conclusão é autêntica. A minha análise indica que é autêntica, mas como? Por que a sua análise indica autêntica? Qual é a fundamentação que levou a essa conclusão de autenticidade? Minha análise indica que é autêntica. Essa frase pode soar técnica, mas ela não demonstra o que foi observado, como foi comparado, o que foi comparado e qual o método foi usado. Ou seja, o perito está mais opinando do que efetivamente comprovando alguma coisa. E é justamente por isso que é cada vez mais importante entender o que faz um laudo ser realmente bom. Afinal de contas, o laudo é o que vai traduzir, o que vai apresentar toda a perícia e a análise técnica que foi feita. E é por isso que agora a gente vai focar no que faz um laudo grafotécnico ser bom. Primeiro de tudo, metodologia clara. Um bom laudo pericial vai te trazer a metodologia que ele usou de forma clara. Até porque
não só por uma obrigação técnica, nós temos que utilizar a metodologia correta e adequada, como até por uma obrigação legal do próprio CPC, que determina que o perito tem obrigação de constar no laudo dele qual foi o método que ele utilizou. Mas não basta o perito colocar lá, eu utilizei um método tal, ele precisa efetivamente explicar cada etapa do exame. Qual foi o passo a passo que ele fez no exame dele, o que ele analisou, em qual ordem, de que forma. Isso é o que vai permitir que a conclusão seja confiável. Mesmo que a gente esteja lidando com um exame que tenha um grau de subjetividade, como é o caso da grafotécnica. O segundo ponto de bom laudo grafotécnico são exames bem descritos. Eu canso de ver laudos por aí em que o perito simplesmente usa uma página. De todo o laudo dele, que tem 20, 30 páginas, ele utiliza uma para demonstrar os exames que ele fez, que seria a fundamentação técnica de como ele chegou na conclusão. Só uma imagem com alguns parágrafos não dá conta de trazer e detalhar o porquê você chegou naquela conclusão. A parte principal do laudo grafotécnico é essa. Então o laudo deve detalhar os exames que foram feitos, deve detalhar as características que sustentam aquela conclusão e por quê. Então não basta dizer que tal característica é parecida e por isso a assinatura é autêntica. É preciso explicar todo o conjunto de características que foi analisado e principalmente explicar a importância das evidências que foram analisadas e que foram encontradas. Eu posso ter várias semelhanças entre duas assinaturas, por exemplo, mas será que essas semelhanças indicam que foram feitas pela mesma pessoa? Ou será que foi uma falsificação muito bem feita? Ou será que foi uma cópia? Ou será que foi usado um modelo? É trabalho do perito raciocinar e valorar as evidências para então validar uma hipótese. É isso que vai transformar uma simples interpretação e impressão subjetiva do perito em um raciocínio técnico fundamentado, que é isso que precisa estar na sua prova pericial. Então, cada conclusão técnica precisa ter base em evidências observáveis e concretas. E mesmo que a análise tenha um certo grau de subjetividade, ela precisa ser rastreável. Outro perito deve conseguir entender como você chegou naquela conclusão. Além disso, um outro ponto extremamente importante em um laudo bem feito é a estrutura. Um laudo bem feito segue uma estrutura clara. Ele vai te trazer os principais pontos daquela análise, como qual é o material questionado, quais são os padrões, qual foi a metodologia utilizada, equipamentos, onde estão os exames, onde estão os quesitos, a conclusão. Tudo isso precisa estar organizado de uma forma clara, técnica e que faça sentido para quem vai ler. Essa estrutura é algo essencial em um documento complexo como um laudo pericial. Inclusive ajuda qualquer pessoa, inclusive advogado, juiz e as próprias partes, a entender aquela prova sem precisar adivinhar o raciocínio do perito. Então, se você pegar um laudo aí que tá todo bagunçado, ou então você perceber que muitos laudos são iguais, ou seja, provavelmente são peritos que copiam e colam modelos, já fica um sinal de alerta aí para você observar se essa prova foi bem feita ou não. E por que tudo isso que eu tô falando é importante para o público geral, para os próprios peritos e também para advogados. Principalmente os advogados, que são as pessoas que estão em posição de questionar uma eventual prova em um processo. Para o advogado, saber a qualidade daquela prova pericial é algo estratégico. Um laudo fraco que só parece técnico pode prejudicar diretamente a causa e inclusive levar a decisões erradas do juiz. Saber identificar os sinais de alerta pode ajudar o advogado a tomar decisões mais seguras e fundamentadas. E claro, pode ser o que faltava para ele procurar um assistente técnico que efetivamente vai saber avaliar a produção daquela prova, não só o laudo pericial, mas toda a condução da perícia, e vai ter condições técnicas para efetivamente impugnar e derrubar a perícia se ela realmente for mal feita. Mas se o advogado, a parte, enfim, lê todo o laudo pericial e não consegue entender a conclusão, se o laudo não mostra o caminho que levou àquela conclusão, você não sabe se você está lidando com uma prova sólida ou com uma opinião disfarçada. E por isso a importância, mais uma vez, de ter um assistente técnico para avaliar isso de forma adequada. Avaliar, revisar e complementar a prova para garantir segurança na estratégia, na defesa do seu cliente. Então vamos recapitular aqui o que você precisa saber. Laudo não é opinião, aparência técnica não garante prova e um laudo confiável é rastreável, metódico e fundamentado. Palavras e imagens bonitas não fazem uma prova técnica. Apenas método, evidência e raciocínio técnico transformam uma análise grafotécnica em um laudo, uma prova confiável. Opinião muitas pessoas têm, e dizer se uma assinatura é igual ou diferente com base na aparência, qualquer pessoa consegue fazer. Mas uma prova grafotécnica de qualidade só existe quando há um perito profissional por trás dela. Agora que você entende a diferença, fica mais fácil identificar quando um laudo realmente sustenta a conclusão e quando ele apenas parece técnico. E isso pode te ajudar a tomar decisões mais inteligentes na hora de confiar em uma prova técnica
técnica ou não. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal para você ter acesso a mais conteúdos. E claro, se você estiver passando por uma situação que precise de uma prova pericial, não hesite em buscar um perito profissional de confiança que possa te ajudar realmente de forma técnica a garantir o melhor resultado.